Eu já tava me preparando para dormir, né? Para repousar a cabeça no travesseiro, dormir. Satisfeito, né? Bem tranquilo. Corinthians empate fora de casa, no Uruguai, concluindo a classificação em primeiro. E aí tem o Yuri Alberto, que depois de uma partida muito ruim, para não dizer terrível, para não dizer horrível, para não dizer ridícula, para não dizer péssima, para não dizer nojenta, para não dizer desastrosa, do Pedro Raul, quando o Roberto entrou, eu falei, ok, é melhor que o Pedro Raul, né? Mas aí, o Corinthians tinha chance de ir para a próxima fase com 16 pontos. Porque se você ganha hoje do Penharol e você ganha do Platense semana que vem, você termina com 16 pontos. Consequentemente, muito provavelmente, com a melhor campanha da Libertadores. Da fase de grupos, e aí você decide as próximas fases em casa. Bom, e aí, né? O Yuri Alberto tem uma chance, ele perde. Depois ele constrói uma chance e ele perde também. Então, eu volto a repetir o que eu falei no dia do jogo contra o Barra, quando o Yuri deu a declaração de que estava querendo ir embora, que tinha o desejo de jogar na Europa. Tudo que você fazer agora, Yuri Alberto, vai voltar àquela entrevista e vai voltar tudo para você. Não adianta mais. Não adianta você agora falar que não vai falar mais nada, que o seu pai, que é o seu representante, não vai falar mais nada para não dar polêmica. Você já criou polêmica. Você colocou uma pressão que não precisava sobre você. E agora, você que tem uma confiança do tamanho de uma ervilha e um cérebro menor ainda do que uma ervilha, tá sentindo a pressão? Consequentemente, os gols que você não fazia, você continua não fazendo, sendo até mais bizarro. Voltou aqueles chutes na orelha que a bola sai do estádio, a bola batendo na sua nuca, você caindo, dando de peito, tropeçando. Voltou. Todo aquele ciclo de 2023, por conta de você mesmo. Por conta de você mesmo. Então, parabéns, Yuri. Parabéns que hoje você nos custou a melhor campanha da fase de grupo da Libertadores. Ah, João, você falou que se é ruim com ele, é pior sem ele? Sim, eu falei. Eu mantenho o que eu falei. Porque o Pedro Raul é uma tirista de jogador. É um jogador horroroso. É um jogador ridículo. É um jogador que não tem condições de vestir a camisa de um time de Série A. Ele tirou o gol do Carlos César hoje. Né? Conseguiu tirar um gol do companheiro de equipe dele. É duro ver o Pedro Raul jogar. Então, mas, no mundo ideal, coisa que não existe, no mundo onde o Corinthians não tem dívidas, no mundo onde o Corinthians não foi mal gerido por anos, a gente não estaria refém do Roberto, porque é isso que está acontecendo. A gente virou refém do Yuri. Sabe por que a gente virou refém do Yuri? Porque aí a gente fica pensando, meu Deus, se o Yuri foi embora, a gente vai ficar com o Pedro Raul, então a gente não pode mandar o Yuri embora. A gente não pode ficar sem o Yuri, a gente não pode vender o Yuri. Então, no mundo ideal, com o Corinthians bem gerido e com dinheiro, sem dívidas, o Corinthians poderia ir no mercado e trazer um cara muito melhor do que o Yuri. Muito melhor do que o Pedro Raul, que não é difícil, mas poderia trazer um cara muito melhor do que o Yuri. Poderia. Mas não existe um mundo ideal. O Corinthians foi mal gerido por quase 20 anos, destruído, estão destruindo o clube, tomou mais um transfer ban. Mas o Osmar Stabile, né, a estabilidade, está pagando as contas, mais do mesmo, né? O velho da lancha é mais do mesmo, né? A estabilidade, mais um da corja nojenta, mais um.
Então, não existe mundo ideal. O mundo ideal seria o Corinthians sem dívida e a gente contratando um cara melhor que o Yuri e não precisaríamos ficar reféns do Yuri. Mas é isso que a gente é refém do Yuri, porque a gente não tem dinheiro. Então, pior, ruim com ele, pior sem ele. É triste, né? É triste. Mas, vamos tentar falar do lado bom de hoje. O Corinthians saiu perdendo, depois foi um amasso assim do Peñarol no Peñarol em questão de posse de bola, em questão de imposição. O Peñarol com medo do Corinthians jogando atrás da linha da bola. O Corinthians pressionando o Peñarol o jogo inteiro, com chances de fazer gol no primeiro tempo. Uma chance que o Labiá, que vamos falar aqui, tá? Muita gente tirou o Labiá pra merda quando ele foi contratado, e a gente estava aqui do canal Traz Orgulho apoiando o jogador, falando que ele tinha bastante qualidade, que pouca gente deu valor e virou piada em mídia tradicional, zoando o nome do cara, porque o cara é marroquino, que o cara é amigo do Memphis, mas é um cara que tem muita qualidade. Eu tô falando isso aqui desde quando ele chegou, que eu conheci o jogador, que eu acompanhei o jogador na época do Ajax. É um jogador que tem qualidade sim, e tá mostrando aí. O Labiá, ele pega uma bola, ele acha no chão pro André, quando todo mundo achou que ele ia cruzar, que ele poderia chutar, ele foi num passo no chão, o André faz o pivô, o Pedro Milano bate de canhota, desvia quase gol, quase a lei do ex do Pedro Milano em cima do Peñarol. Pedro Milano também, que muita gente tirou pra merda, até mesmo o Diniz tirou ele um pouco pra merda, colocou o Ranieri na lateral, esqueceu do Pedro Milano, não era titular desde o jogo contra o Vitória, mas fez uma partida muito decente hoje. Não perdeu uma dividida, não errou um desarme, tirou a bola de cabeça. Teve um erro no segundo tempo, que ele telegrafou um passe e deu no pé do cara do Peñarol, que ele tentou achar o Garro, mas ele acertou muita coisa. Apareceu ofensivamente, quase fez um gol. Ele não vai ser o cara que vai fazer o que o Mateuzinho fez contra o São Paulo. Não é a característica dele. O que a galera tem que entender, antes de você criticar, é entender a característica de um jogador. O Pedro Milano é um jogador defensivo. Um jogador que tem algumas espetadas no ataque, mas não é muitas. Não é um cara que vai pro fundo, ele tem outra característica. É só entender. E na característica dele, nas suas condições, ele fez uma boa partida. Então o Labiá já no primeiro tempo, jogando muito. Mas o que eu achei mais legal foi o Carlos César. Uma baita partida do Carlos César. Uma partida consistente. Um menino que vai para cima. Um menino que, por ser pequeno, ele é arisco. Ele passa, ele é liso, ele vai para dentro. Então, como ele é mais baixo, o jogador às vezes vai dar uma ombrada, vai abrir o braço, ele consegue passar por baixo, no modo de dizer. Finaliza mal, aí a gente... É outra situação, porque ele não é esse jogador de fazer gols, mas é um moleque que vai para cima, é um moleque consciente, inteligente, toma boas decisões, né? Sai do pé dele o gol do Zaccaria, né? Então, Zaccaria e Labiá, para mim, os melhores em campo, tá? O Corinthians empilhando alguma chance, teve o lance do Carlos César, que o Pedro Raul tirou o gol do Carlos César. Sabe aqueles lances que o zagueiro fica atrás do goleiro para tirar uma bola sem passar do goleiro? O Pedro Raul fez isso pro Peñarol, né? O Corinthians insistiu em bolas longas no primeiro tempo, não entendi. O Pedro Raul não corre. Aí depois entendeu o jogo, depois da parada técnica, entendeu a situação. Aí ele começou a colocar a bola no chão e começou a jogar, tá? O Matheus Pereira, falar um pouco do Matheus Pereira. Cara, o Matheus Pereira, ele é um jogador que tem qualidade, a gente percebe que ele tem qualidade no passe, ele tem qualidade no domínio, ele tem visão de jogo, ele é um cara inteligente, mas ele me parece displicente. Em algumas situações o Matheus Pereira não me parece displicente. Vocês viram no segundo tempo a fatiada que ele dá, que atravessa o meio de campo e cai no pé do jogador do Peñarol? É complicado, né? Mostra um pouco de displicência. Mas não fez um jogo horroroso, mas me parece displicente, me parece um pouco sem vontade, um cara, eu jogo quando eu quero, se a bola chegar em mim eu faço aqui, não vou me movimentar, é o que parece, tá? Diferente do Alan, eu achei que a partida do Alan foi muito boa, ele desarmou quando precisou,
Ele faz uma saída muito melhor do que o Ranieri, porque o Ranieri não tem um bom passe, já falei isso aqui milhões de vezes, virou repetitivo, né, falar, mas o Ranieri não tem um bom passe, o Alan tem. O Alan não erra passes assim de saída de bola, ele não tem medo de sair, é um cara mais habilidoso. Então eu gostei da partida do Alan hoje. Então quando o Corinthians colocou a bola no chão, esses caras começaram a aparecer. Labiá, Matheus Pereira, Alan, André. Começaram a aparecer. Eu entendi qual foi a proposta do Corinthians, ficar lançando bola. Não tinha necessidade. O gol que a gente toma é uma bola que a gente dá longa, a gente perde essa bola e aí depois já era o escanteio. E aí a gente passa ano e entra ano, e como diz o Lucas no grupo, nosso Vitória de Orgulho, entra ano e sai ano, o Corinthians toma gols da mesma maneira. Primeira trave, alguém cabeceia para trás e toma gol no outro canto do Hugo. O Cássio toma um monte de gol assim, Donelli toma um monte de gol assim, Felipe Lobo já tomou gol assim, Walter já tomou gol assim. É muito tempo que a gente toma gol assim, tá? Então, não vou falar que é culpa do Diniz, porque todos os treinadores que a gente teve tomou gol assim. O que a gente tomou em derby, gol assim, nos últimos anos, foi impressionante, tá? Mas, eu acho que o Penharol achou o gol, e depois teve um gol anulado, que o Hugo falha, mas estava bem impedido. O Penharol é um time muito ruim, é ruim com força. O Penharol acabou, gente. O Penharol acabou. Vamos pro segundo tempo. O Corinthians volta com a mesma intensidade, indo para cima, até que numa boa jogada do André, né? Uma boa jogada do André. Na verdade, até uma boa jogada do Pedro Raul. O Pedro Raul ajeita de peito pro André. O André acha, se eu não me engano, o Matheus Pereira ou o Alan, que acha o Caio César. O Caio César vem para dentro do jeito dele, cruza de perna esquerda, a bola passa pelo André, ainda bem que não tocou nele, passa pelo André. O Pedro Raul perde o gol na pequena área e salva pro Labiá, que tava merecendo o gol. Caixa. Porque antes o Labiá tinha clareado a bola, estado de chapa, passou pertinho do gol, né? Esse é um golaço. E o Labiá fez o gol, esse rebote aí da finalização do Pedro Raul. Homenageou o Memphis, né? Fez a comemoração. Depois da entrevista, falou que o Memphis tem que ficar. Falou que o Memphis ajudou muito o clube, então torcendo que ele fique, né? Seria bom pro Corinthians, também concordo. É uma opinião minha também. Claro, o custo-benefício é muito alto, mas se você fazer um contrato, se você fazer uma negociação com ele e se livrar de alguns bagres também, você consegue ficar com eles. Aí depois tem os dois lances que o Roberto perde, o Garro chutou a bola que o Coelho defendeu quando entrou no segundo tempo, e o Corinthians empata e classifica em primeiro aí com 11 pontos, já estava classificado, concretiza a classificação. Nem o Platense ou o Santa Fé, quer dizer, o Platense, que é o segundo colocado, não chega nos 11 pontos, mas era para o Corinthians terminar com 16. Tinha totais condições de terminar com 16, com 5 vitórias ou um empate. Tinha totais condições. Tinha totais condições do Corinthians vencer hoje e vencer o Platense e ir para 5 vitórias e um empate. E tinha totais condições. Mas a gente tem o centroavante que não faz gol, o outro centroavante tira gol. É duro, tá? Mas vamos lá. Vamos pensar em domingo. Domingo, um jogo importante contra o Atlético Mineiro. É um jogo que a gente precisa vencer no Neoquímica Arena para sair dessa zona de rebaixamento, que no momento é uma zona de rebaixamento meio enganosa, porque tem muitos times com 18 pontos, 19 pontos, 20 pontos, 17 pontos. Então é aquela zona de rebaixamento que no momento tá todo mundo igual, né? Todo mundo igual. Claro, se terminasse agora o Corinthians ia ser rebaixado, mas tá todo mundo igual ali na pontuação. Mas não seria nada legal ficar na zona de rebaixamento a Copa inteira, né? São 40 e poucos dias de Copa e ficar na zona de rebaixamento nessa situação aí é duro, é complicado, né? Tomara que o Corinthians consiga fazer gols no Atlético, vence, sem tomar gol. Depois vence o Grêmio também lá no Sul. Eu acho que o Corinthians tem todas as condições de vencer os dois jogos. É só querer. É só realmente querer. Tá bom? É isso. Forte abraço. Boa noite. Vai, Corinthians, classificados. Vamos lá. Vamos pegar o pote 2 no sorteio da Libertadores de 2026. Oitava de final. Fechou? É isso. Faltam 3 jogos. Depois parada da Copa. Se der, a gente faz um conteúdo aqui em homenagem à seleção brasileira, os pós-jogos da seleção, tá bom? Se vocês quiserem, comentem aí embaixo. Demorou?
Forte abraço. Beijo no coração de vocês. Valeu, falou. Fui.